Olá, irmãos e amigos. É com grande prazer que eu lhe digo, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Kleber Felizardo para mais um dia de estudo e meditação na palavra de Deus sobre as riquezas do tabernáculo. Hoje vamos estudar a lição de número 7, dia 19 de maio de 2019, com o título O Lugar Santo. Este lugar onde apenas os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham acesso. A lição, ela possui o seu textuário, verdade prática, leitura diária, leitura bíblica em classe e os pontos principais. O primeiro ponto: lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Segundo ponto, as três peças que compunham o interior do lugar santo, o assunto principal da lição. E o terceiro ponto, o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo, e a conclusão. É importante entendermos os três locais de acesso ao tabernáculo. O primeiro é o pátio, assunto da aula 3. Nesse pátio, o povo tinha acesso, porque ele trazia suas ofertas a fim de se aproximar de Deus. E ele tinha a oportunidade de ver dois móveis que ornamentavam aquele pátio, que era o altar de bronze, o altar do holocausto, e a pia de bronze, onde o sacerdote ele deveria banhar-se continuamente. O segundo lugar no tabernáculo era chamado de lugar santo ou lugar santíssimo, onde os sacerdotes tinham acesso, porque após receberem as ofertas do povo, eles traziam essas ofertas até diante do Senhor a fim de ministrar. Esse sacerdote, ele era o mediador entre Deus e os homens. Contudo, aprendemos na lição passada que entre o pátio e o lugar santo havia uma cortina, e essa cortina demarcava o limite de separação entre o pecador e o Deus Santo. Essa cortina era chamada de primeiro véu. O terceiro e último lugar do tabernáculo era o Santo dos Santos. Esse lugar, Santo dos Santos, ele é tão especial nas Escrituras, porque uma vez ao ano, o sumo sacerdote, após oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados lá no altar de bronze, no pátio, e depois oferecer sacrifício pelos pecados do povo, ele levava sangue até o lugar santíssimo, onde estava a arca de Deus, que é chamada de trono do Senhor. Por isso o tabernáculo, ele é chamado de casa de Deus. Deus diz: eu vou habitar ali, porque a arca era a representação física da presença de Deus entre o seu povo. O sumo sacerdote levava sangue e derramava sobre a tampa da arca, o propiciatório, assunto da aula que vem. Não perca, será magnífico estudar esse assunto mais uma vez. Então, esses três locais específicos nos ajudam, de uma maneira organizada, entender a mensagem de Jesus Cristo inserida no tabernáculo. O lugar santo, ele era frequentado apenas pelos sacerdotes, porque ali eles iriam servir e ministrar ao Senhor em adoração. Ele fazia o culto para todos os israelitas.
porque mediante a oferta o povo procurava se aproximar de Deus. Nós, os sacerdotes da nova aliança, temos a oportunidade de oferecer o nosso culto hoje ao Senhor. E o nosso culto, ele não precisa da figura de um sacerdote, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E ele recebe o nosso culto e também intercede por nós. Paulo diz em Romanos 12 que para o nosso culto ser lógico, ser racional, ser espiritual, nós temos que apresentar o nosso corpo. E a linguagem paulina para corpo é uma referência a corpo, alma e espírito, isto é, o ser humano como um todo, oferecido no altar do Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós podemos entrar no lugar santo e, como sacerdotes de Deus, ministrarmos o nosso culto a Ele. Não apenas cumprir um culto religioso que é formatado em 2 horas, às vezes em 3 horas. Não, mas viver uma vida de culto, todo momento, celebrar ao Senhor, ter o espírito rendido diante de Deus como sacerdotes da nova aliança. Como falei, o assunto principal da lição está no tópico 2, onde compunha-se as 3 peças que estavam no lugar santo: o castiçal de ouro, chamado na linguagem hebraica de menorá, a mesa contendo os 12 pães da proposição, ou pães da presença, e o terceiro móvel, o altar do incenso. Quando o sacerdote entra no lugar santo, todo o ambiente está iluminado pelo menorá, que na linguagem da lição, e é a linguagem mais utilizada pelos estudiosos, o castiçal, era feito de uma peça só de ouro, sustentado por uma coluna central. Essa coluna central, ela era oca, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, dos quais havia uma mecha embebida no azeite, fornecendo dessa forma um combustível que, uma vez aceso, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente. Então, a coluna central do candelabro ela era oca, porque ali o sacerdote tinha que derramar azeite todos os dias, porque o lugar santo precisava ser iluminado, não podia ser escuro. Isto representa Jesus, a luz do mundo. Jesus não viveu e não vive na escuridão. Quem vive na escuridão é o pecado, Satanás, seus agentes malignos e, infelizmente, todos aqueles que ainda não resplandeceu a luz do Evangelho e da glória de Cristo, como diz 2 Coríntios 4:4. Esses vivem na escuridão espiritual. Cristo é a luz do mundo. E aqueles braços que saíam do candelabro, que eram 6, eles representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os seus discípulos que, ligados a Cristo, podem projetar a luz de Cristo ao mundo. Aqueles braços, eles só projetavam a luz porque dentro havia azeite. E eles eram formatados e configurados para projetarem apenas uma luz e não 7 luzes. Apesar de haver 7 lâmpadas, havia apenas uma luz. O organismo espiritual, que São Paulo chama de igreja,
ele é formado de vários membros. A igreja de Jesus, ela é distinta, ela está espalhada em todas as denominações, em todos os credos. Ali há um discípulo de Jesus e nós, ligados a ele, temos a oportunidade de projetar a sua luz e cumprirmos, glória a Deus, a exigência que ele disse a nós: vós sois a luz do mundo. Então, quando a gente está ligado a Cristo, o azeite, que é símbolo do Espírito Santo, correndo em nós, fluindo em nós, nos dá a capacidade de sermos luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo está escuro, o mundo está negro pelo pecado. Nós temos a oportunidade de projetarmos a luz da santidade de Deus em nossas vidas. O sacerdote entra e vê o ambiente iluminado. E aí, em frente ao castiçal, estava a mesa. A mesa é feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. Ela ornamentava todos os dias os pães da proposição. 6 pães no lado direito e 6 pães no lado esquerdo. Cada pão desse, que pesava 2 quilos, representava uma tribo de Israel. Todo sábado, o sacerdote deveria trocar os pães. Se sobrasse esses pães, visto que ele era o alimento diário dos sacerdotes e do sumo sacerdote, quando entrava ali, se sobrasse, ele deveria jogar fora e repor outros pães, porque ele servia para dizer aos sacerdotes que eles precisavam se alimentar da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Nós, os sacerdotes da nova aliança, temos a Bíblia, a palavra de Deus, o pão da vida que Jesus deixou a nós, para que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. A minha pergunta é a você, irmão, você professor, você que me ouve, você que me assiste, você tem hábito de ler a Bíblia? De meditar na Bíblia? De estudar a Bíblia? E também de praticar a Bíblia? Quando nós fizemos isso, lemos, estudamos, meditamos e praticamos a Bíblia, ela é esse pão do céu, que não deixa a nossa alma ter fome. A última peça do lugar santo era o altar do incenso, também chamado de altar de ouro. É importante salientar que no tabernáculo haviam 2 altares. O primeiro altar ficava no pátio, chamado de altar de bronze, onde eram oferecidos todos os sacrifícios, e esse altar de ouro, que ficava dentro do lugar santo. No altar de bronze, ele representa, o altar de bronze, ele representa a cruz de Cristo. E Jesus, o cordeiro, o sacrifício da oferta. No altar de ouro, ele representa as orações dos sacerdotes, dos cristãos. Porque nesse altar era queimado todo o incenso diariamente que o povo trazia para oferecer seu culto a Deus. Quando o sacerdote entra no lugar santo, além dele estar iluminado, além de ter pão para ele se alimentar, ele é tomado de uma fragrância indescritível. O ambiente estava perfumado. E isso lembrava ele as orações que chegam como cheiro suave às narinas do Senhor. São Paulo diz que quando a gente ora, o salmista diz que quando a gente ora, a nossa oração sobe como incenso diante do Senhor. Isso está no Salmo 142.
Lá em Apocalipse 5, diz que a oração dos santos chegam até o trono de Deus e o trono de Deus começa a balançar. Nós bombardeamos, na linguagem coloquial, o trono de Deus com oração. E Deus sente as orações dos santos como cheiro suave. Esse altar de ouro estava dizendo ao sacerdote da antiga aliança e a nós, os cristãos da nova aliança, que as nossas orações, elas não são palavras ditas ao vento. O Senhor ouve cada uma das nossas orações. Além disso, Hebreus 7:25, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós diante do Pai. Romanos 8:26, Paulo diz que o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por isto. Então, não se canse de orar. Não pare de orar. Deus está recebendo as tuas orações como cheiro suave às suas narinas. Último ponto da lição. Já foi assunto da aula passada, o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. O primeiro véu, que fazia separação entre o pátio e o lugar santo, e o segundo véu, que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele volta outra vez esse assunto na aula que vem. E nós vamos meditar descendo nos pormenores. Querido irmão, é muito bom estar com você. Te espero na próxima aula. Desejo que essa aula tenha edificado profundamente a sua vida. Se você gostou do assunto, da exposição, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. É muito importante para mim ouvir a sua opinião sobre a aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, ative o sininho e receba gratuitamente a palavra de Deus toda semana, aonde você estiver. Também compartilhe essa aula a todos os seus amigos, vizinhos, amigos de trabalho, e Deus vai abençoar muito aqueles que forem atingidos com a sua palavra. Deus te abençoe.